Fala galera, estamos iniciando aqui mais um episódio desse quadro incrível aqui, entrevistando atletas que chegaram na máxima performance do esporte. E hoje eu tô aqui com o Michael Quintino, que vai contar um pouco da trajetória dele. Para você se apresentar rapidão, quantos anos você tem, de onde você é? Claro. Então, tudo bem galera? Eu sou o Michael Quintino, como ele já disse, eu tenho 22 anos, sou natural lá de Maceió, Alagoas, no Brasil. E vamos contar um pouco do que a gente já viveu e já passou aqui na entrevista do Edson. É sobre isso. Michael, de onde, qual foi o clube, de qual cidade você é, lá de Alagoas? Cara, eu sou de Maceió. Lá em Maceió a gente tem os clubes que são muito famosos pelo futebol, né? Não muito, mas tem um pouco do reconhecimento pelo futebol, que é o CSA e o CRB. Uhum. E enquanto estive lá em Maceió, comecei o handball na escola, mas em representatividade de clube, eu representei o CSA, lá em Maceió. E como que você conheceu o handball? Você tinha quantos anos? Como que foi isso, né? Porque não é muito normal alguém jogar handball no Brasil. Claro. Como eu já disse, como o futebol era famoso, assim, né? Em todo lugar do mundo o futebol é bem famoso. E eu não fui uma criança diferente, gostava muito de jogar futebol quando era mais novo. E assim, cara, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Quando eu era menor, o meu sonho sempre foi esse. E na escola, já tinha 12, 13 anos para ser exato. Na escola, um professor novo de educação física, inclusive abraço aí professor Bruno, chegou na escola com um projeto novo, sabe? E a gente ficou curioso, né? Aquela coisa, todo mundo novo, vai ter um novo projeto na escola, vamos saber o que é. E o professor passou entregando aquelas fichinhas, né? Anota seu nome e o seu número, manda seu pai assinar para te dar a permissão, né? Que a partir de segunda-feira vamos ter o projeto de handball aqui na escola. E todo mundo assim, o quê? Handebol? Não sei nem o que é isso. E porque todo mundo, um projeto novo, vamos ter mais alguma horinha ali pra jogar bola, claro, né? Você achando que é futsal? Claro, vai ser futsal, alguma coisa do tipo, e o professor vem com handebol e todo mundo assim, acho que não vou. Mas vamos dar uma chance pro professor, né? O professor é novo, o projeto é novo, vamos aparecer lá. E foi assim que eu conheci o handebol, cara. Na escola, o professor veio e apresentou o projeto, e a partir de então fui conhecer e aos pouquinhos fui começando a gostar e tô até hoje aí. Mas aí, ali, o clube lá da sua cidade, o CSA, ele já é um clube grande ali no estado ou é pequeno? É dentro do estado, do cenário estadual, é um clube bom já? Hoje em dia, o CSA já é bem reconhecido. O CSA e o CRB, inclusive, já são bem reconhecidos com handebol dentro de Alagoas. No tempo que eu comecei a jogar, foi esse tempo de lapidação, sabe? Porque ainda não tinham essas parcerias com os clubes de futebol. E quando eu comecei a jogar, a minha geração foi uma geração boa, cara, e a gente conseguiu apresentar bons resultados, sabe? E acabou que a gente também conseguiu essa parceria inicialmente com o CSA, dentro de Alagoas, só que hoje já tem vários clubes que fazem o handebol acontecer lá em Alagoas, tem o CSA, tem o CRB, tem um Carran, que é um clube novo, recentemente, mas que já tem vários jogadores também que já faz o handebol acontecer com alto nível em Alagoas. Perfeito. Qual foi o ano que você iniciou no handebol? Cara, eu comecei a jogar em 2016, foi o início desse projeto que eu falei, que o professor apresentou pra gente. Só que já era no final do ano, então só foi aquilo, vamos conhecer o handebol, sabe? Mas começar a jogar, a praticar, foi em 2017, eu tinha 14 anos. Caramba, 2017 então você iniciou. Não faz muito tempo não. Recente, né? Uma carreira bem curta até. Caramba. E você chegou a conquistar algum título estadual, alguma coisa do tipo? Nessa época você era infantil ou cadete? Sim, 14 anos ainda era. Último ano de infantil. Último ano. Você chegou a conquistar alguma coisa dentro do estado ali? Sim, cara, em 2017, o ano que a gente iniciou o projeto, realmente já era uma escolinha de handebol, né? Não era só mais conhecer e praticar o handebol, já era uma escolinha dentro da escola que eu estudava. Mas a gente, cara, apesar dos treinos e de pouca gente, que sempre é uma grande dificuldade que a gente tem, né? Agregar muita gente no treino de handebol.
Mas em 2017 a gente já conseguiu ser campeão estadual, cara. Campeão alagoano, na nossa idade, né? Infantil. E em 2017 foi só isso. Foi só isso não, né? Foi esse grande feito que a gente conseguiu. E você chegou a jogar algum campeonato brasileiro pelo Alagoas? Sim, sim, por Alagoas. Que em 2017 não, que a gente ainda era infantil. Também a gente teve, 2018 já era o primeiro ano de cadete. A gente também conseguiu ser campeão do Nordestão, aí já não era só Alagoas. E o que acontecia? Lá em Alagoas eles fizeram, os representantes, né, os professores fizeram tipo uma peneira para juntar os melhores de Alagoas para poder jogar o Nordestão, sabe? E a gente conseguiu unir esse time, a gente conseguiu sair campeão do Nordestão em 2018. E em 2019, cara, como a gente já tinha apresentado esses bons resultados, né, campeão alagoano, também com a galera toda de Alagoas, já tinha conseguido o campeão do Nordestão. Então a gente conseguiu essa parceria com o Clube CSA e a gente entrou como CSA no Brasileiro de Clubes Cadete e a gente conseguiu um bom resultado, cara. A gente ficou em terceiro lugar, inclusive esse Brasileiro Cadete aconteceu em Maceió, a gente foi a sede desse brasileiro. Então foi uma festa assim, cara, incrível, sabe? A gente conseguiu o terceiro lugar com o pouco recurso que a gente tinha, sabe? E então foi um motivo de muita felicidade pra gente, atletas, os representantes, os professores e toda Alagoas também, todo amante do handebol alagoano ficou muito feliz com esse pódio, né? Com certeza, com certeza. Chegar assim de primeira sem recurso nenhum a gente sabe que é muito difícil, né? Claro. E depois disso, qual foi a sua trajetória, para qual foi o próximo clube que você jogou? Sim, essa foi a última dança, né, vamos falar assim, em Alagoas, foi o Brasileiro Cadete. Em 2020 eu recebi o convite do Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros, lá em São Paulo. E eles viram você onde? No Brasileiro? No Brasileiro. Ah, no Brasileiro. A gente jogou contra Pinheiros, inclusive, no Brasileiro. E eu recebi o convite, cara, e não pensei duas vezes, sabe? A gente sabe que ir para um clube que, cara, eles fazem de tudo, vai ter todo o suporte, vai ter toda a estrutura para melhorar e crescer na carreira. Então já era um gosto meu, já queria muito ser atleta, como eu já disse inicialmente. Eu queria ser atleta, cara, no início era de futebol e depois fui percebendo que tinha jeito pro handebol, então disse, é nisso que vou me jogar e quero viver isso, sabe? Então em 2020 aceitei a proposta do Pinheiros e fui para lá estudar, terminar a escola lá. E jogar lá também. E como que foi ali 2020 no Pinheiros? Com a pandemia, com tudo. Antes disso, o que você sentiu quando você recebeu essa proposta, cara? Tipo, porque eu sei que a gente sabe que receber uma proposta dessa é realmente o sonho de todos os atletas. Eu tenho certeza que você é inspiração para muita gente lá de onde você saiu. Sim. Qual foi a sensação que sua família falou? Nesse momento a sua família te apoiou, ela ficou um pouco com receio. O que aconteceu nesse momento assim? Claro, receber assim uma proposta dessa é o estopim assim para o atleta, né? Então eu lembro que eu fiquei muito ansioso, eu não conseguia dormir pensando, cara. Aí falei com os meus pais, apesar de os meus pais sempre me apoiaram muito, sabe? A minha mãe era um pouco mais receosa, sabe? Tipo, meu filho, você vai para outro estado, não sabe, você não conhece o pessoal de lá e tudo, aquela coisa de mãe, né? Só que o meu pai sempre já foi mais cascudo, assim. Falava, não, cara, você tem que ir mesmo, vai atrás dos seus sonhos, você é muito novo, tem muito tempo, tem muita coisa para percorrer. Então, eu sempre tive esse apoio familiar. E da galera de Alagoas também, cara. Eles viam esse potencial, né? Falaram, cara, aqui em Alagoas, se você ficar aqui, você vai perder tempo, então você tem mesmo que ir para outros ares, sabe? E fiquei muito feliz e, claro, não podia recusar essa proposta. E 2020 ali, como que foi? Tipo, quando você chegou assim, de cara assim, quando você chegou no Pinheiros, qual foi a diferença assim que você falou, cara, realmente aqui o negócio é diferente? O que você sentiu de diferente de Alagoas para quando você chegou num clube assim pela primeira vez? Cara, a diferença de recurso, né? Agora eu realmente estava em um clube. E apesar de ter pouca idade, fui com 17 anos, joguei lá com 17 e com 18 anos, tive 2 anos no Pinheiros. E apesar de pouca idade, você já é tratado como profissional, sabe?
você já tem que entregar resultados, até porque você está nos maiores clubes do Brasil, sabe? Se não o maior clube do Brasil. Então, cara, essa foi a grande diferença que eu senti, de se realmente eu tô aqui e tenho que entregar resultados, sabe? Tenho que ter essa entrega diária de rotina, de treino. E em Alagoas podia ser apesar da gente treinar bastante também, mas sempre tinha aquela coisa de amador, sabe? Acabava por ter outras prioridades, sabe? E, cara, aceitar uma proposta de um clube como o Pinheiros, você tem a noção que eu tô aqui, cara, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer por onde valer a oportunidade que eu tive. E a grande diferença, né? Tenho que entregar resultado. Pô, é assim que funciona o mercado, exatamente. E ali 2020, na pandemia ali, você passou alguma dificuldade? Teve algum momento difícil? Porque eu sei que o primeiro ano fora de casa é sempre o mais difícil. E ainda mais num ano de pandemia, aí junta medo, junta tudo. Você ficou lá no Pinheiros ou você voltou para casa? Como que foi esse Cara, momento? em 2020, no início, eu fui em janeiro já. Só virou o ano e eu já fui para São Paulo. Fiquei lá até final de março, eu acho que quando começou a pandemia. E esses 3 meses, cara, foi muito duro. Foi muito duro porque eu mudei de escola, mudei de estado, mudei de clube, então, tipo, tudo isso de uma vez só na minha cabeça, sabe? Confesso que foi muito duro. Muito frio, a diferença dos treinos, agora também tinha todos os atletas melhores do Brasil nos treinos, sabe? E então, cara, foi muito duro, tive muita dificuldade e eu acredito que a pandemia me ajudou, cara, Sério? de Por certa quê? forma, sabe? Porque do jeito que tava, como era muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Eu já acabei, já tava dando aquela desanimada, Já sabe? tava querendo voltar Claro, já. é isso, já tava com uns pensamentos de tipo, pô, é muita coisa, não sei se eu dou conta dessa rotina, sabe? É muita coisa na escola, é muita coisa Você aqui, tinha quantos cara. treinos? A gente treinava sempre 2 vezes, era sempre ir pra academia e o treino à noite, sabe? Então, cara, a gente ia pra escola, saía da escola, tinha que ir direto pro clube almoçar, depois ia pra casa, descansava um pouco, já era hora do treino, era academia, depois treino e correr na pista, cara, e era uma rotina assim que eu não estava acostumado. E sem falar do cotidiano, né, cara? Eu saí de um estado que era muito quente, e do nada tô num estado que é muito frio, e isso tudo me pegou, claro. E pronto, cara. E quando deu a pandemia, o clube fechou e todo mundo voltou para sua casa, sabe? Então eu acho que nesse quesito, Foi bom. pra minha cabeça foi bom, foi bom voltar para casa um pouco, esparecer e, cara, recuperar as energias e falar, não, realmente é isso que eu quero, quando voltar para lá já tô preparado, já sei o que eu tô à espera, sabe? Então, com certeza me ajudou. Nossa, ótimo demais. E ali no Pinheiros, nesses 2 anos, assim, quais foram os principais títulos que você ganhou? Quais competições assim, que você jogou, que antes você não tinha jogado? Cara, no primeiro ano que eu fui para o Pinheiros, em 2020, como deu a pandemia, a gente só teve uma competição, que foi 2 competições no caso. Foi o Brasileiro Juvenil e o Campeonato Paulista Júnior, que a gente conseguiu ser campeão dos dois, cara. Então, já fiquei muito feliz. Mais um brasileiro, né? Mais um pódio no Campeonato Brasileiro, dessa vez juvenil. E no ano seguinte, em 2021, novamente a gente conseguiu ser campeão do Brasileiro Juvenil. Então, nesses 3 anos aí tive os 3 pódios consecutivos. No cadete ainda em Maceió e os outros 2 no Pinheiros. Nossa, muito bom, mano. E aí depois disso, depois do Pinheiros ali, pra qual clube que você foi? Cara, depois do Pinheiros, em 2021, em 2022, aliás, 2021 foi o meu último ano no Pinheiros, fui para a Univale, lá em Itajaí, o professor Drian me fez o convite e joguei lá, cara, em 2022 e metade de 2023 também. E como que foi essa experiência lá na Univale? É muito diferente do Pinheiros? Muda muita coisa ou não? Cara, na Univale, eu saí como... Eu era juvenil, né, cara? E tive poucas experiências na equipe adulta do Pinheiros. Então, quando fui pra Itajaí, fui pra equipe adulta, sabe? Nossa. Então, pra mim,
foi um pouco difícil, assim, porque apesar dos treinos serem bem desenvolvidos, assim, o professor Adriano era muito bom também, o time também era muito bom em Itajaí. Então tive novamente esse processo de passar ali no início de dificuldade de me adaptar e agora jogando com caras mais altos, mais fortes, sabe? Jogando no adulto, no Pinheiros tive experiência só no juvenil e poucas experiências no adulto. E essa mudança assim de calibre principalmente, sair do juvenil e agora ir pro adulto. Mas cara, foi um lugar que eu gostei muito, principalmente que eu tive um apego muito maior com outro âmbito, agora com o âmbito universitário, sabe? Apesar de jogar, também gostei muito de estar na faculdade. Eu iniciei a faculdade lá em São Paulo ainda, só que era a distância, essa coisa toda. E quando eu fui para a Univale, cara, a Univale é uma universidade muito boa, então, tipo, peguei esse apego no âmbito universitário, sabe? Acho que foi uma coisa que me tocou muito lá na Univale. Apesar do bom time de handebol que eles tinham sempre essa preocupação de estar sempre junto com a universidade, sabe? Nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom. E ali, qual foi o ano que você recebeu a sua primeira convocação para a seleção? Em 2022, eu tive ali alguns contatos só, mas nenhuma convocação diretamente, sabe? Em 2022 também, não sei se eu cheguei a falar, o Itajaí conseguiu ser vice-campeão da Liga Nacional. Perdeu para Taubaté na final. Teve até aquele jogo polêmico, né, contra o Pinheiros, que teve aquela coisa toda de 8 jogadores na quadra e tal. Mas Itajaí conseguiu fazer esse feito, cara, que era uma ambição muito grande do clube, sabe, a Liga Nacional. E já tinha chegado nos anos anteriores, com bons resultados, mas em 2022 se concretizou, sabe? Vamos falar, você é pé quente, hein? Quem quiser ser campeão nacional é só chamar o Quintino. Sim, caramba, cara, que ótimo. Mas em 2022 eu tive essas conversas só, mas não tive convocação diretamente. Mas em 2023, cara, tive a minha primeira oportunidade na fase de treinamento da seleção, no início do ano, em janeiro. Tive uma mudança também ali no meu estilo de jogo, né? Que até então eu jogava na lateral e para a seleção os técnicos chegaram em mim e falaram, a gente quer levar você, a gente queria contar com você, só que a gente acha que para um projeto futuro, não sei se você abraça a ideia, é uma escolha sua, mas seria melhor você jogar na ponta, sabe? Você teria mais espaço na seleção, teria mais espaço, acredito que em outros clubes também. Eu falei, cara, não quero saber onde é que eu vou. Eu só quero jogar. E pronto, cara, em janeiro a gente teve a fase de treinamento. Em junho saiu a convocação oficial e eu E como eu que tive foi a essa sua adaptação, oportunidade. assim, para jogar na ponta? Foi tranquilo logo de início ou demorou para se adaptar? Sempre tinha... Quando eu era juvenil, sempre tinha aquela coisa de quando eu ia jogar com os mais velhos, joga na ponta, sabe? Então, tipo, não foi uma mudança tão drástica assim. Claro, senti a diferença e sinto até hoje. Tem coisas que ainda tenho que melhorar. Mas, cara, eu gostei de estar lá e muito melhor só pegar a bola e fazer o gol do que estar apanhado de armador, né? Exatamente. Aí você foi para a seleção, qual que foi o campeonato que você foi pela seleção? Sim, em junho de 2023... Antes disso, no final de 2022, a seleção júnior foi jogar o Sul-Americano, né, lá em Buenos Aires. Essa não fui, mas a seleção júnior teve um excelente resultado, eles foram campeões lá em Buenos Aires. E na metade de 2023 eu tive a oportunidade de ir para o Mundial, que foi lá na Alemanha. Foi uma experiência assim surreal, de verdade. E o que você sentiu, cara, nesse momento assim, na convocação para a seleção? Onde você estava nesse momento? Você estava em Itajaí? Estava em Itajaí, a sua família, o que eles acharam? Como que foi esse momento assim, cara? Foi rápido, né? De 2017 para 2022 você já tá na seleção brasileira, como assim? Sim. Cara, eu acho que é o estopim, assim, de todo atleta, sabe? É o que você trabalha sempre visando alguma coisa. E pra mim, estar na seleção era era um marco, assim, que se eu conseguisse chegar, cara, o meu trabalho estava feito, sabe?
Mas assim, cara, é uma sensação muito boa de... Pô, eu realmente consegui chegar lá, sabe? Toda essa dedicação valeu a pena. E como eu te falei, cara, meus pais sempre me apoiaram. Também a galera de Alagoas. Como eu consegui dar um salto maior de Alagoas, né? Também tenho muitos amigos lá e muita gente que torce por mim. Então esse apego todo, essa energia positiva que veio do Estado, dos professores, da minha família, das pessoas que eu amo, sabe? Foi muito importante. Todo mundo aproveitou, todo mundo confraternizou dessa oportunidade, sabe? E no Mundial ali, qual que foi a seleção, assim, qual foi o seu adversário mais difícil? Seja uma seleção, seja um goleiro, qual foi o momento, assim, que você falou, caramba, agora eu entendi que eu tô no alto nível, assim, que você percebeu, assim? Claro, mas se for falar de seleção, eu acho que tiveram 2 ou 3 seleções que eu vi, caramba, o handebol realmente é diferente aqui fora, sabe? O nível é muito maior do que a gente está acostumado, que foi a seleção, cara, da França, a seleção da Espanha e a seleção de Portugal. Foram essas seleções que quando joguei eu disse, caramba, esses caras realmente sabem muita coisa, realmente tem um método diferente, sabe? É nítido quando você tá lá, até porque quando você vê nas transmissões, né, cara, você vê, pô, eles fazem muita coisa diferente, mas quando você tá lá dentro... É outra coisa, né? Eu só não podia parar e aplaudir, né? Mas tive muita vontade de fazer isso dentro da quadra também. Realmente esses caras são muito bons, pô. Interessante, mano. E depois, como que foi, assim, pra você vir jogar na Europa? Você tava em Itajaí, aí do nada chegou a oportunidade, ou você já tava conversando há um tempo? Como que foi essa transição pra você? Cara, quando eu estive lá em Itajaí em 2023, né? O professor Drean, além de ser o meu técnico em Itajaí, também era o técnico da seleção júnior. Então a gente foi para o Mundial, fizemos uma boa competição, cara, até. E depois do Mundial eu recebia o convite do treinador Pedro lá do Horta, e ele viu os jogos do Mundial, sabe? Então, depois do Mundial eu recebi a proposta, tipo, não tava nada pensado, ainda tava digerindo aquela coisa da oportunidade de estar na seleção, de estar no Mundial, e do nada vem mais uma porrada em cima, uma porrada no bom aspecto, claro. Mas dessa vez pensei muito, diferente de sair de Alagoas para São Paulo, sair do Brasil para a Europa, era uma mudança muito, muito dura. E, cara, eu pensei muito, falei muito com minha família, com minha namorada, com meu professor, que, cara, eu tenho uma relação muito boa com ele, considero ele como um pai mesmo, o professor que me apresentou o projeto de handebol, sabe? E ele tá com você até hoje? Até hoje, cara, eu converso com ele até hoje, ligo pra ele sempre, a gente tem uma relação mesmo assim de pai e filho, sabe? Então foi um cara que serei sempre eternamente grato a ele por ter me apresentado esse esporte que mudou minha vida, sabe? Muito bom, mano. Aí sua trajetória no Horta, você veio pra jogar qual divisão? Era a segunda ou era a primeira? Sim, o Horta estava na segunda divisão. Depois de pensar muito, né, aceitei o convite e fui para o Horta. Eles estavam com um projeto muito ambicioso, estavam na segunda divisão, e, cara, aproveitei, cheguei lá com muitas dificuldades, né, a gente vem com uma realidade diferente do Brasil, com um estilo de jogo diferente, mas me adaptei bem, cara. Acho que vim para Portugal como uma porta de entrada. O Horta foi uma porta de entrada para mim aqui na Europa e em Portugal. A questão da língua, tudo facilita. Então, eu gostei muito de estar no Horta, cara. Sou muito grato com a equipe de lá. E como que foi essa trajetória? Lá você jogou 2 anos ou foi só 1 ano? Joguei 2 épocas lá no Horta. Cheguei na época 23, 24. Seguido o Mundial só, tive poucos dias no Brasil. E nessa época o Horta já ficou em segundo, não foi? Que eles conseguiram subir? Sim, sim. Na época 23, 24, que foi minha primeira época no Horta, a gente conseguiu o acesso para a primeira divisão. Tô falando, cara. Ó, se eu tiver um time de handebol, pode ter certeza que você vai estar, mano. Sim, no primeiro ano que cheguei no Horta, a gente tava na segunda divisão e foi um ano muito duro pra gente, porque a gente teve algumas complicações no clube, sabe?
Mas independente disso, o grupo tinha uma boa mentalidade, cara, e a gente conseguiu ficar em segundo lugar, conseguimos o acesso para a primeira divisão, na minha primeira época lá. E na próxima época, na época 24, 25, foi no ano passado, né? A gente teve na primeira divisão e surreal, né? Tá na primeira divisão com os melhores jogadores que tu só via na televisão, né, cara? E realmente tá ali, tá dividindo quadra com eles. É aquela sensação que falei que senti no Mundial, sabe? Você vê na televisão uma coisa, você tá ali do lado dele, Dentro realmente de quadra surreal, é totalmente claro. diferente, né? Sim. E perfeito, aí essa época foi ano passado e agora você tá num novo clube. Como que foi assim? Você já saiu do Horta, você já recebeu a proposta daqui ou não? Você voltou pro Brasil, depois você veio pra cá. Como que foi essa transição até você chegar no Polo? Sim, lá no Horta no ano passado, não foi uma época tão boa pra gente, né? A gente tinha a ambição de continuar na primeira divisão, mas não conseguimos, acabando descendo de divisão. E normalmente as contratações funcionam aqui em Portugal e acredito que no mundo todo. Antes mesmo da época acabar, tipo, os clubes já estão formando a época do ano que vem, sabe? Então, antes da gente finalizar a época lá no Horta, eu já tinha o convite do Póvoa, do professor Rezende, e pensei muito. Mas acredito que eu já tinha conhecido o Póvoa, né? Já tinha jogado contra ele, inclusive, na primeira divisão. E um projeto, cara, muito bom, muito ambicioso. Um clube que tem muita estrutura, então a decisão foi muito fácil, sabe? A decisão foi muito fácil. Vim para um clube com a história e com tudo que o Póvoa tem, é sempre um passo mais alto. E como que está sendo assim, a sua adaptação? Você se adaptou bem? Os treinamentos? Está sendo tranquilo essa época? Você está empolgado com o time, com os colegas de equipe? Como que está sendo esse processo até agora? Cara, até agora, né, a gente tem pouco tempo que iniciou a época, mas tô muito feliz, tô muito empolgado, tô muito confiante, sabe? Gostei muito do grupo, eles têm boa mentalidade e para mim isso é dos maiores pontos, né, um dos maiores princípios. Uma boa mentalidade e a boa humildade, cara, muita humildade. Acredito que os resultados vêm, sabe? E gente que trabalha muito, o professor Rezende também, muito inteligente, muito bom. Estou gostando muito de estar aprendendo muita coisa com ele e com os companheiros também, né? Porque apesar da gente estar todo mundo no mesmo barco, cada um com o seu remo para um destino que é para todo mundo também, né? Que é só um, que é continuar aqui na primeira divisão e trazer bons resultados. E se você pudesse dar uma dica assim para uma pessoa, para um menino lá de Alagoas que está iniciando o handball agora, o que você poderia falar para ele assim, o que você acha que é primordial para uma pessoa poder chegar onde você está hoje? Cara, eu acho que muitos atletas, eles não falham, né? Porque é uma palavra muito pejorativa, mas eles podiam ter outra visão também do handebol, sabe? Porque muitos meninos acham que, cara, se eu não virar jogador profissional, o handebol não valeu de nada, sabe? E não é assim, cara. A gente sabe que o esporte tem esse poder de transformar vidas. E hoje sou outra pessoa, porque conheci o handebol, sabe? Porque aquele professor me apresentou o esporte lá em 2017. E o esporte é uma ferramenta transformadora, transformou minha vida e acredito que continua transformando a vida de muita gente por aí. Mas, cara, para aqueles que a gente sabe que tem um jeito e que podem chegar, muito treino, muita dedicação. E acredito que hoje a internet também ajuda, né, cara? Divulgar o seu trabalho. A gente tem essa ferramenta a nosso favor hoje. Então, não tenham vergonha de divulgar o seu trabalho, de se divulgar. Acho que isso é uma coisa que pode ajudar muito e vai ajudar muito ainda com essa ferramenta, né? E, cara, confiar no trabalho que uma hora as oportunidades vão aparecer. Exatamente. E hoje, assim, na sua rotina, como que é a rotina de um atleta profissional hoje? Como está sendo a sua rotina aqui no Póvoa? Eu sei que está no início da época ainda, mas como que é? Você treina uma vez, treina duas vezes? Tem vídeo, tem preparação? Como que funciona toda essa rotina sua hoje como atleta profissional e vivendo só do handball? Sim.
Primeiramente, cara, o Pova ele nos dá essa estrutura toda, sabe? Então aqui você se preocupa apenas com isso, apenas com jogar e entregar os melhores resultados que você pode, sabe? Mas aqui a gente treina, cara, todo santo dia. Todo santo dia a gente tem 2 compromissos no dia, sabe? Tirando um dia na semana. Mas na segunda é sempre academia e treino à tarde. Na terça a gente tem o vídeo e treino à tarde, sabe? Na quarta, academia e treino à tarde. Na quinta, vídeo de preparação para o próximo jogo, que a gente faz assim. Normalmente na terça, o vídeo do jogo que já passou, para colocar ali os detalhes em pauta, né? E na quinta e na sexta, o vídeo de preparação para o próximo jogo, sabe? Então todo santo dia a gente tem ali em torno de 2 ou 3 compromissos, sabe? Interessante demais, mano. E você, deixa uma curiosidade assim, você tem algum ritual, tem alguma coisa que você considera assim, ou é meia da sorte, é meia alguma coisa desse tipo ou não? Tenho, pior que tenho, cara. Pior que tenho. Eu tenho uma superstição assim, cara. Eu tenho uma superstição assim que eu joguei com essa meia hoje. Pô, joguei mal bem com essa meia. Então, cara, no próximo jogo eu vou lavar ela e vou jogar exatamente com essa meia de novo, sabe? Tenho essas coisas de cueca da sorte também, tenho tudo isso, caraca. Tudo que eu acho que possa me ajudar a estar mais confiante, eu faço de tudo. Comigo não tem essa. Isso é muito interessante, né? Realmente eu também, quando jogava, tinha isso, por isso que eu tô te perguntando. Talvez é uma questão, uma curiosidade que as pessoas querem saber, né, e tal. E qual que é a expectativa para esse ano aí? O que que você imagina? O que que você almeja? O que que você pensa para essa temporada aí? Eu espero que a gente possa converter, né, essa energia que o grupo tem, que o grupo, cara, tá excelente esse ano, essa energia, esse trabalho que a gente tá fazendo, eu espero que isso tudo possa virar números na competição, que a gente possa conseguir grandes vitórias aí, que possamos, cara, quem sabe ficar aí, quem sabe não, conseguir ficar no grupo B, quem sabe aí uma Liga Europa. É assim que tem que pensar, né? Pra cima sempre. Com certeza, mano, com certeza. Olha, eu queria agradecer aqui pelo tempo que você disponibilizou. Eu que agradeço. Agradecer também ao Pova, que está sempre abrindo as portas, é um grande clube. Então, se você quiser acompanhar o Quintino de perto, é um atleta da seleção brasileira, hoje jogando com 22 anos, coleciona títulos, por onde ele vai, tá ganhando tudo, né? Então acompanha, eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, o Instagram do Pova, e vai acompanhando esse grande quadro aí, que a gente vai trazer a história de grandes atletas que estão na alta performance. Até o próximo!